dificilmente viajando pelo planeta Terra você vai encontrar algo mais fascinante. E também, dificilmente você vai encontrar uma história de habitação humana contínua tão longa quanto esta aqui. Nós estamos acabando de vir da cidade subterrânea. Edificação que começou há 2.000 anos antes de Jesus, há 4.000 anos atrás. Foram camadas e camadas e camadas de utilização civilizatória naquele lugar. Provavelmente a mais importante de todas elas tenha sido a dos hititas, que foi um grande império, uma grande civilização que teve a sua base a partir daqui, e daqui eles se espalharam pelo mundo como praticamente todas as ações civilizatórias com vontade de crescimento imperialista. Eles cresceram tanto que rivalizaram com a grande superpotência da antiguidade, que eram os egípcios. Foi muita guerra entre eles. Para vocês terem uma ideia, os hititas foram tão importantes que eles marcaram a presença deles no Egito e em toda a região de Canaã, onde hoje a gente encontra Israel e todas as adjacências, por muitos anos. E os historiadores chegam a disputar se quando o povo de Israel saiu do Egito no Êxodo com Moisés, se eles saíram sozinhos ou se os hititas também saíram juntos. Há uma outra linha de raciocínio histórico que acha que os hititas tiveram seu êxodo do Egito cerca de 100 anos antes dos judeus. Mas isso não é algo realmente importante, é apenas um preâmbulo ilustrativo para vocês verem como a civilização que nasceu aqui teve esse significado extraordinário. E utilizaram, como vocês viram, aquela cidade subterrânea todas as vezes que eles não queriam entrar em processo de conflito, de guerra, ou quando não lhes era conveniente o guerrear. Então escondiam-se e muitos passavam por cima sem nem saber que ali havia gente. Essa mesma infraestrutura que eles fizeram, construíram e utilizaram, veio a ser usada por muitos outros, inclusive posteriormente por cristãos. Já no IV século, antes de Constantino oficializar a chamada fé cristã como a fé do império, o que veio a ser a derrocada do movimento do discipulado de Jesus, foi o que Constantino fez, com tudo aquilo que eu comecei a lhes dizer lá em Istambul, entre a Santa Sofia e a Mesquita Azul. Eu espero que vocês não tenham esquecido. Ali começou a derrocada. E por causa daquela situação, antes daquela situação, todavia, os romanos estavam frequentemente perseguindo os cristãos. Houve levas e levas e levas de perseguição. Provavelmente as mais importantes foram cerca de 10 ou 11 fases persecutórias que os romanos deflagraram contra os cristãos. De vez em quando surgia um imperador surtado e que achava que perseguir cristãos era um espetáculo interessante para a população romana extremamente sanguinária e que se divertia com sangue e com barbarismos. Era circo, pão e calamidade o que frequentemente eles ofereciam para o entretenimento da população, especialmente quando estavam vivendo em momentos de crise econômica e social, eles criavam essas diversões. Aqui, nós visitamos hoje ali na cidade subterrânea, aquele cantinho, aquela capelinha que vocês viram, com uma cruz marcada na parede, aparentemente com um confessionário na pedra para o indivíduo ouvir de dentro, o outro falar de fora, e outros aspectos mais que dão a configuração de um lugar de culto, de um lugar de reunião. Mas é aqui neste lugar aonde a explicitação da presença cristã naquele período se fez mais marcante pelas edificações
que se verá aqui dentro as igrejas, os lugares de culto, variados e diversos, como vocês já ouviram certamente no ônibus, obra de 3 homens, basicamente, de Basílio de Capadócia, do irmão dele, Gregório, de um amigo chamado Gregório ao quadrado. Então eles foram os grandes arquitetos disso aqui. E também era um lugar que poderia servir de esconderijo, porque tudo aqui trabalhava na perspectiva de criar-se algo que, se inimigos viessem de fora, nem percebessem que havia gente dentro. São tantas cavernas, as pedras são tão propícias à escavação, facilitam a penetração, o trabalho, sem tanto esforço, de modo que houve abrigos e abrigos camuflados. Havia muitas camuflagens, de modo que eles se escondiam aí dentro. Mas não é esse o ponto importante para nós. O ponto importante para nós é o seguinte: há muito poucas alusões no Novo Testamento acerca da Capadócia. Há alusões, mas as que aparecem são en passant, são tópicas. Por exemplo, se você abre no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vê a descrição acerca daquelas 17 nações que estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecoste. Entre eles se diz que havia gente do Ponto, da Galácia, da Frígia, da Panfília, da Capadócia. Se você pega o mapa da Ásia Menor, antiga, você vai ver que a Capadócia faz fronteira com todos esses pontos marcados. O que aconteceu então? Os judeus naqueles dias, que sempre foram uma população, desde o exílio em Babilônia, que muitos deles voltaram para Israel, mas uma grande maioria ficou na Pérsia, se espalhou para outras nações, chegaram a essa região e fizeram aquilo que eles chamavam de prosélitos. Ou seja, eles tentavam judaizar pagãos, circuncidar pagãos e fazê-los membros por adesão, não por genética, mas por adesão religiosa ao judaísmo. E havia uma população grande de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, por todo o Império Romano, que tinham se tornado judeus de adesão. O que acontecia com essas pessoas? Todas as festas importantes dos judeus, os que tinham bens, posses ou meios, ou os comerciantes que usavam a antiga Via Maris, que ia do Oriente, cruzava o Oriente Médio, ia até o Egito e a África, fazendo negócios, era uma highway de comércio, ou os que tinham dinheiro, ou os que estavam comerciando e usavam a highway da Via Maris, aproveitavam esses momentos épicos de festa em Jerusalém e subiam ao templo de Jerusalém para adorar. Ora, foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecoste, porque havia pessoas de 17 nações de debaixo do sol. Era um evento cosmopolita que estava acontecendo, era uma festa de gratidão, festa de colheitas, festa de ação de graças a Deus pelo que a festa de Pentecostes significava isso. E eles estavam ali participando no templo de todas as solenidades e ritos daquela gratidão. Enquanto isto, um grupo que eles designavam muito mais como uma seita de judeus, que eram os cristãos primitivos, que criam em Jesus, que recentemente tinha morrido na cruz, recentemente havia ressuscitado de entre os mortos, tendo como testemunhas não a população inteira de Jerusalém, mas um grupo pequeno de discípulos. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15 que o grupo maior que o viu ressuscitado de entre os mortos foram cerca de 500 pessoas, no máximo, estavam obedecendo a ordem que Jesus dera, dizendo, quando eles lhe perguntaram: Senhor, quando é que tu vais voltar?
E qual será o tempo no qual tu restaurarás o reino a Israel? Porque eles tinham aquela expectativa messiânica de que a chegada do Messias, ou mesmo a ressurreição de Jesus, iria instaurar aquele sonho antigo deles de que Israel se transformasse numa espécie de capital planetária de culto a Deus. Esse é o significado da pergunta. Será este o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse, ora, não vos compete conhecer nem tempos nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É aí que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, diz, ora, os que estavam presentes na festa, aí descreve aquela quantidade de pessoas e inclui gente da Capadócia, que estava lá. Gente que morou nessas grutas, gente que habitou, tudo isso que nós estamos vendo aqui, que precede historicamente a Jesus, precede o Templo de Salomão, precede a quase tudo que a gente lê na Bíblia. É uma civilização que precede a quase tudo que a gente vê escrito na Bíblia. Já estavam aqui. E essas pessoas estavam lá, não como cristãos, mas como prosélitos judeus. São eles que entram naquele estado de perplexidade também, quando veem aqueles homens da Galiléia, iletrados, incultos, despreparados, falando as grandezas de Deus e glorificando a Deus, e eles entendendo-os nas suas próprias línguas maternas. Eles falavam, os galileus, sem saber nem o que estavam dizendo, e pessoas do mundo inteiro ouviam nas suas línguas originais as falas grandiosas acerca do que Deus estava fazendo entre eles. É aquela perplexidade que os assoma, que toma conta deles. E foi por causa daquilo que Pedro pregou, e quando ele acabou de pregar, houve gente de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e de todas aquelas outras nações que, em ouvindo, arrependeram-se, entenderam, creram, discerniram, ficaram chocados e perplexos e disseram, e nós? O que faremos para fazermos parte disso tudo? E Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos. Para vós outros, isso é a promessa do Pai, não só para vocês, mas para os filhos de vocês e para tantos quantos o Senhor nosso Deus enviar. Dali, daquele momento, aquelas pessoas que creram se espalharam, voltaram para os seus lugares, inclusive para a Capadócia. De Jerusalém vieram para cá, carregando um calor, uma paixão. Alguns não tinham nem compreendido muito bem o que tinha acontecido, mas estavam já apaixonados pelo que lhes havia tocado, por aquilo que lhes havia impactado lá em Jerusalém, e aqui chegaram. Aí não há muitas referências, por exemplo, no livro de Atos, Paulo chega sempre nas beiradas da Capadócia. Ele vai à região de Icônio, está aqui perto, Listra, está aqui perto, Galácia, aqui perto, Troade, não está distante daqui. São todas regiões circunvizinhas. Mas não se faz nenhuma menção explícita da presença dele aqui, não significando com isto que ele não tenha passado por aqui. Apenas não há o registro, porque o livro de Atos dos Apóstolos não é um registro exaustivo de nada. É um registro relativamente superficial de marcos importantes na vida de Paulo. De fato, Paulo diz que tentou chegar mais próximo dessa região, como por exemplo, quando ele quis ir para Bitínia, que não está longe daqui, mas explicitamente se diz, o Espírito do Senhor o impediu. Tentamos de novo ir, mas o Espírito de Cristo não nos permitiu. Paulo, se veio de maneira muito en passant. Nada extraordinariamente significativo vinculado a Paulo aconteceu aqui, como o surgimento de um grupo, de uma comunidade, ou de algo que tenha valido a menção no Atos dos Apóstolos feito por Lucas. Mas não foi a mesma coisa com Pedro.
Acerca de Pedro, as menções são explícitas. Por exemplo, se você abre aí a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, você vê que quando ele escreve para um público que ele conhecia, um público que ele já tinha visitado, que ele chama de os irmãos que estão vivendo na dispersão, na diáspora. Entre esses lugares de dispersão estava a Capadócia. Como ele diz aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, porque não viviam na cidade de Jerusalém, e ao mesmo tempo, essa é uma palavra que quando Pedro usa, frequentemente ele está designando qualquer que seja o estado humano. Forasteiro, para ele, tanto quanto para Paulo, escrevendo aos Filipenses, tanto quanto para o escritor de Hebreus, designa a nossa jornada. Nós somos forasteiros. A gente está de passagem. Então, para ele, aquela alusão era dupla. De um lado, era gente morando fora do ambiente geopolítico da Palestina, de Israel. De um outro lado, era uma designação existencial espiritual. Era gente que está de passagem, como todos nós. Eu estou de passagem. Daqui a um pouquinho mais, vocês vão me procurar e não me acharão mais aqui. Hoje em dia é mais fácil, porque todo mundo faz selfie. Aí eu vou morrer, mas vocês vão dizer, olha só, tem um selfie com o Caio. Mas eu não vou estar aqui. Eu estou de passagem, todo mundo está de passagem. Nossa vida é uma passagem. Então ele diz aos forasteiros, com essa dupla perspectiva, tenham isso em mente. Eleitos que são forasteiros da dispersão, nunca mais tinham voltado a Israel e tinham criado as suas acomodações em lugares que não eram o chão original dos seus antepassados. E ele menciona que lugares são esses. Dispersão no Ponto, está aqui, antiga Ásia Menor, hoje dentro da Turquia, designado já por um outro nome. Galácia, que está aqui, a Ásia Menor. A Ásia Menor inteira está dentro da Turquia. Capadócia, que é onde a gente está. Pedro dizendo, os meus irmãos da Capadócia, estou falando com vocês, o pessoal das cavernas, se reunindo por aí, da Capadócia, da Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para quê? Para viverem uma vida de obediência e para carregarem o coração purificado de toda culpa pelo sangue de Cristo. A vocês eu desejo que graça e paz vos sejam multiplicados. Então, tudo que a gente lê aqui na primeira epístola de Pedro é enviado e é lido em cada um desses lugares. É uma carta que foi copiada por copistas, e uma carta foi para o Ponto, a outra foi para a Galácia, a outra foi para a Capadócia, a outra para regiões mais distantes da Ásia, outra para Bitínia, mas era a mesma carta. E o interessante é o conteúdo dessa carta. Ele começa dizendo e chamando o pessoal a crescer numa vida de santificação vinculada à consciência que eles tinham obtido acerca do significado do Evangelho. E, sobretudo, ele disse, santificação é algo que só acontece em amor. Quem ama se torna santo. Quem não ama nunca será santo. É o que ele diz aqui. Tem que ter a consciência purificada e a vida engajada em amor sincero. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente é uma palavra que Pedro usa com intensidade, usa mais de uma vez. Aqui ele diz, amai-vos ardentemente. Mais adiante ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Não percam tempo ouvindo bobagens e tolices que são anunciadas por aí. Mantenham o coração de vocês quente, ardoroso, em paixão por Deus. Querem viver uma vida para Deus? Amem. Quem ama, se separa para Deus. Quem não ama,
pode fazer o que queira, pode ser religioso como queira, não se separará para Deus na vida jamais. E ele diz que o caminho para se alcançar isso é sugar, beber o genuíno leite do Evangelho, sem mistura, sem poluição, e com aquela vontade ávida de absorção contínua. Ele diz, olha, mantenham o coração de vocês semelhante ao coração de uma criança que o tempo todo deseja o seio da mãe. A imagem que ele usa é essa. Mantenham dentro de vocês essa vontade de gente que quer mamar, 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 o que seja genuíno da parte de Deus, sem poluições, sem enganos, sem equívocos, sem tolices, sem misturas. Eu não vou expor a epístola inteira, mas eu quero chegar num ponto em que ele constrói o tipo de sociedade que havia aqui. Por exemplo, em todo o Império Romano havia muitos escravos. E o escravo era um ente objético, totalmente objético. A gente hoje não tem a menor ideia do significado do que era ser escravo naqueles dias. Mas o escravo era um robô de serviços. E um robô de serviço em todos os níveis. Não só para todas as formas de trabalho, mas para todas as formas de serviço. Tanto fazia se era uma escrava mulher ou um escravo homem. Vocês sabem que desde os gregos, a sexualidade desse mundo, que aqui estava, ficou profundamente pervadida pela ideia dos gregos de uma sexualidade aberta. Os gregos foram os primeiros grandes bissexuais da história, sem a menor crise. Por exemplo, se eu tivesse um filho pequeno e quisesse entregá-lo para ser educado por um mestre grego, fazia parte do pacote, não só que o meu filho iria aprender tudo que pudesse ser aprendido de cultura acadêmica, histórica e de tudo mais, mas o meu filho iria servir o mestre. Se o mestre tivesse vontade de possuí-lo sexualmente, fazia parte do processo. E nenhum pai ia achar que era pedofilia. Ninguém ia achar que tinha nada de mais acontecendo. Todos os grandes meninos que se tornaram cultos e pessoas acadêmicas e importantes tiveram os seus mestres. Dependendo da avidez sexual do mestre, ele usaria ou não usaria o menino. Isso não tinha nada a ver com escravidão. Agora imagina o escravo. O escravo estava ali para fazer todo tipo de serviço. E Pedro dá uma ênfase enorme nessa epístola dele, a necessidade que os cristãos em geral, inclusive a maioria deles que eram cristãos escravos, tinham que aprender a desenvolver uma ética de relação com esses senhores abusivos. Pedro diz, alguns são gente boa, outros não. Ele diz no capítulo 2, verso 11, amados, exorto-vos outra vez como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos pagãos, para que naquilo em que falam contra o caminho, contra vós outros, como se vocês fossem malfeitores e vocês não são, mas eles assim os tratam por obsessão e por mania de dominação, que eles, observando o comportamento de vocês, as boas obras de vocês, venham a glorificar a Deus. E ele diz, vocês estão debaixo de toda sorte de instituição, algumas são boas, outras são perversas, mas a consciência de vocês está cativa de um único soberano, cuja vontade vocês têm que viver para praticar. Aí ele diz, e tomem a Jesus como exemplo dessa prática. Porque ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos em justiça. Nós que cremos que pelas suas chagas, pela cruz, nós fomos sarados. É assim que nós temos que viver. Aí ele dá conselhos às mulheres, aos homens, aos casados,
diz uma coisa importantíssima ao pessoal aqui da Capadócia e de todos os outros lugares. Maridos, vós vivei a vida comum do lar. É uma coisa interessante, onde a mulher também, à semelhança de uma escrava, era um ente objetíco, utilizável. Pedro diz, no Evangelho não é assim. Vocês, homens, têm que aprender a participar da vida comum do lar. Não é como naquela aldeia que a gente passou ali, como é o nome da aldeia, Pinar? Onde os homens só ficam tomando café. Só ficam tomando café, conversando o dia inteiro. O trabalho deles é fazerem neném nas mulheres. E as mulheres é que fazem tudo. Eles não vivem a vida comum do lar, 2000 anos depois de Pedro falar isso ali. Mas naqueles dias, Pedro disse, vocês têm que aprender a viver a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a mulher de vocês, tratando-a com dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo que não existe esse negócio de o marido tem uma vida espiritual com Deus, independente da mulher dele, e a mulher também, e em casa eles quebram o pau juntos, cada um para o seu lado. Ele disse, não haverá orações, não haverá comunhão, se vocês que dizem que são um, não tomarem a decisão de viverem uma vida comum em harmonia, em graça, em perdão, em respeito, em reverência, em fidelidade, em carinho, em cuidado uns pelos outros. Vocês podem orar, 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 e nenhuma oração de vocês chegará a lugar nenhum, porque oração, outra vez, é algo que acontece como comunhão de amor. Sem comunhão de amor, nada de Deus está presente na nossa vida. Ele prossegue um pouco mais, e eu estou fazendo um voo mais do que supersônico, para chegar aonde eu quero, que é quando ele descreve a situação daqueles que têm senhores, donos de escravo, perversos, malfeitores, indignos, abusivos, e que chegavam ao ponto, às vezes, de dizer para um irmão, baixa a calça aí que eu estou a fim de te pegar. O negócio era grave assim. Vocês estão pensando que ser cristão naquele tempo era essa coisa de eu vou apelar para o sindicato? Não tinha nada disso. Você tinha que amar a Jesus contra o ódio dos homens. E tinha que viver o amor de Deus contra a hostilidade humana, fosse ela qual fosse, sem que você pagasse mal por mal. Ao contrário, vencendo todo o mal com o bem. Ele diz àqueles que estavam, inclusive aqui na Capadócia, exatamente isto. Porque se for vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. Por isso, não vos entreguem de modo algum a nada que baixe o nível da consciência de vocês. Não importa quem é o patrão, quem é o senhor de escravos, se ele é bom, se ele é ruim, aos bons e cordatos, tratem com toda alegria, isto é fácil. Mas vocês vão ter que aprender a ser de Deus contra aqueles que são perversos. E a maneira de vencê-los não é com o mal, é com a graça que os vai vencendo pelo fato de que o caráter de vocês não muda. Portanto, não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo isto, todavia, com toda mansidão, com temor, com boa consciência, de modo em que naquilo que eles falam mal de vocês, eles vão ficando envergonhados de verem o procedimento de vocês inalterável na prática do bem. O interessante é que a gente não tem nada dito acerca especificamente como uma carta de Paulo aos da Capadócia, mas a gente tem essa de Pedro, que descreve o cenário social, que descreve os conflitos imensos que eles viviam aqui, e nos diz, concluindo, o seguinte: amados, não estranheis
o fogo ardente que surge no meio de vós. Ou seja, o que ele está dizendo, aquilo que a gente já ouviu de cristãos escondidos, portas disfarçadas para que o inimigo passasse do lado de fora e nem percebesse que tinha gente dentro. Ele diz, não fiquem alarmados com isso, não entrem em pânico com nada disso. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus aqui na Capadócia. Na medida em que vocês sejam abusados, ainda que tenham que se esconder, ainda que tenham que não se apresentar, porque ninguém é chamado para nenhum tipo de automartírio. Se vocês puderem evitar toda a dor, evitem, mas se ela for inevitável, não sucumbam ao ódio nem à amargura. Ao contrário, entendam-se como coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da glória de Jesus, vocês se manifestem exultando, cheios do Espírito de Deus. Se pelo nome de Cristo, aqui na Capadócia, sois injuriados, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como fofoqueiro, intrometido, que se mete no negócio de um outro. Ao contrário, se vocês tiverem que sofrer, sofram o bom sofrimento, nunca o mau sofrimento. Mas, se você tiver que sofrer, sofra como cristão. E não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Não tenha nenhum constrangimento de ser apenas um discípulo do amor de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o homem bom encontra o caminho da vida, como é que vai comparecer diante de Deus aquele que se dedica à maldade? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Aí ele dá aqui um conselho final aos líderes. Aos líderes. Olha só o que ele diz aos líderes. No Brasil está todo mundo parecido com isso aqui, ó. Ele diz, eu rogo aos presbíteros, aos bispos. No Brasil hoje é uma inflação de bispo, né? Apóstolo. São todos uns apústolas, é um negócio nojento, perverso, bandidos. Olha o que Pedro diz, rogo aos líderes que há entre vós, eu, presbítero como eles, a palavra presbítero significa ancião, um homem maduro como eles, com experiência de Deus, eu rogo que vocês sejam testemunhas do sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes da glória a ser revelada. Vivam isto com inteireza de coração, sem se envergonhar, e pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não como constrangidos. Quanto é que vão me pagar? É isso que ele está falando aqui. Eu vou se me pagarem bem lá. Quanto é que estão dando lá para a gente pastorear na Capadócia? No meio daquela confusão toda tem que rolar uma grana boa. Pedro diz, não como constrangidos, mas espontaneamente, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Sorte da ganância é o que a gente mais vê no meio da liderança hoje em dia. O homem abençoado é o cara rico, a igreja abençoada é a igreja rica, poderosa. Igrejinha simples, pobre, pastor pobre, está vivendo sob maldição de Deus, não entendeu a visão, nem a bênção, nem o mover. Gente, nós somos todos uns apóstatas. Nós nos desviamos definitivamente do Evangelho de Cristo. Porque o que toma conta de quase todos que eu conheço, e eu conheço quase todos, é a sorte da ganância. Pedro diz, ao contrário,
Façam isso livremente, espontaneamente, de boa vontade, com dinheiro, com pagamento, sem pagamento, não tem nada a ver com isso, é amor. Ele começa dizendo, sem amor ninguém se santifica. Ele diz para o marido e para a mulher, sem amor, nada do que vocês fazem chega a Deus. Ele diz aos escravos e aos pobres, se vocês não amarem os patrões de vocês, até os piores, vocês não estão glorificando a Cristo Jesus nas vidas de vocês. E diz agora a esses líderes aqui, pastoreiem com amor, sem sorte da ganância, com espontaneidade, com boa vontade, não como dominadores. Essa história do ungido do Senhor, a minha cobertura, se estiver sob a minha cobertura está bem, se estiver fora da minha cobertura está amaldiçoado, isso tudo é anátema. Metam na cabeça de vocês, é apostasia. Quem está dentro dessas igrejas está seguindo apostasia. Quem está obedecendo esses homens, está obedecendo lobos vorazes, perversos, criminosos contra o Evangelho. Sórdidos é o que Pedro chama. Dominadores, a palavra é déspotas, dos que foram confiados para serem tratados com amor. Com vocês é diferente, com Jesus é diferente. Antes, sejam apenas modelos do rebanho. Ninguém tem que controlar ninguém, a gente só tem que dar o exemplo. E os outros olham, os outros se inspiram, os outros se constrangem pelo exemplo que você dá e não pela mão de ferro que você usa para controlar ninguém, para abusar ninguém, para dominar de ninguém. Ao contrário, vocês são apenas um modelo humano de beleza a ser observada, e bem-aventurado é aquele que, vendo tal beleza, se inspire e diga, é esse tipo de gente, de ser, que eu quero para a minha vida, é esse projeto que eu quero encarnar na minha existência. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês todos que assim fizerem, receberão uma coroa imarcessível, cheia de toda a glória.